Amém. Graças a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Eu acho que o retorno aqui para mim pode abaixar um pouco. Você cuida do seu, eu cuido do meu, né, Daniel? Alguns avisos aqui, rapidinho. Primeiro deles, encontro de casais, no dia 22 desse mês, já na próxima semana, no próximo sábado, às 8 horas da noite, aqui no anexo da igreja, certo? E, como já foi falado pela tia Jaciara, um pouco antes nós teremos a reunião do Ministério Hagios de Louvor. Quem tiver interesse de fazer parte, o Sérgio que tem um bocado de instrumento lá na casa dele, né, Sérgio? Depois vem, quem sabe entra, né? Pode ser que dê certo. Mas os irmãos que tiverem interesse de fazer parte desse ministério, venham à reunião, conversem aí com a líder do ministério, a Elisa, que é doida para cantar, Flaviane. Elisa, o Michel... Eu não sei. Não, eu acho que a gente vai ficar doida depois que eles cantarem. Mas brincadeiras à parte, além disso, nós temos alguns visitantes. Levante a mão quem está nos visitando pela primeira vez, por favor. Ótimo, sejam bem-vindos. Como que a igreja recebe esses irmãos? Em nome de Jesus, amém, amém. Fiquem à vontade, sintam-se à vontade, ali atrás tem bebedouro, tem banheiro, o pessoal está aí correndo para lá e para cá, está à disposição de vocês também para o que precisar, tá bom? Tudo certo? Então, vamos seguir, né? Esdras capítulo 5, até quanto? Até 4 anos, até 3 anos com a tia Amanda, de 4 até 11, com a tia Raeli e a Marcela. E a tia Isabela. Então, enquanto as crianças vão saindo, Esdras capítulo 5. Nós continuaremos a nossa série, como os irmãos já bem sabem, melhor dizendo, da Babilônia a Jerusalém. É a série que nós temos seguido aí nos últimos domingos, em que eu tenho pregado, em uma sequência no livro de Esdras. E hoje nós conversaremos um pouco mais daquilo que foi falado da última vez em que eu estive aqui, sobre as faces da esperança. No primeiro domingo em que eu falei sobre essas faces da esperança, nós falamos sobre a ideia de que Deus fala. E que quando Deus fala, há muita coisa envolvida e muito se faz no coração daqueles que se propõem a ouvir a sua voz. E nós chegamos à conclusão de que não basta simplesmente acreditar que Deus fala, mas é necessário que os nossos ouvidos estejam atentos e as nossas vidas estejam dispostas a praticar o que Ele fala. E aí hoje nós vamos ver a segunda e última face da esperança nos dois, de acordo com o texto, né, que foi escolhido, nos dois capítulos de Esdras agora, esses sequenciais, né, 5 e 6. Esdras capítulos 5 e 6, nós leremos todos esses dois capítulos. É um texto um tanto longo, mas peço que os irmãos se mantenham aí. Eu vou pedir para que os irmãos fiquem de pé para ajudar também na concentração, por ser um texto um pouco mais longo. Se os irmãos puderem ficar de pé, por gentileza, nós faremos a leitura desse texto, tá bom? Acompanhe aí com bastante atenção a leitura do texto proposto, então. Esdras, capítulos 5 e 6. O profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Nesse tempo, Tatenai, governador da região deste lado do Eufrates, e Setar-Bozenai, e os seus companheiros, vieram até eles e assim lhes perguntaram: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Perguntaram mais: e quais são os nomes dos homens que estão construindo este edifício? Porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso.
Eis a cópia da carta que Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dario, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dario toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes e a obra está sendo feita com diligência e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos e assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem este templo e restaurarem esta muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são os chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas, depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém e colocado no templo da Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá. E foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado o governador, e a quem disse: pegue estes utensílios, vá e leve-os ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém. E daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir esta casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Capítulo 6. Então o rei Dario deu ordem, e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatã, na fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que assim dizia: o rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarzaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus, para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Versículo 9. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam, novilhos, carneiros e cordeiros, para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que,
se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa, e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho, que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda diligência. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros assim o fizeram com toda diligência, segundo o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus, ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos, para a oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do 1º mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os seus irmãos. Para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa, juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra, para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu quero parabenizar os irmãos. É bonito a gente ver daqui da frente a reverência dos irmãos. O texto sendo lido, um texto longo, e os irmãos quietinhos, ouvindo a leitura. Rapaz, isso é coisa boa. E isso se parece muito com o que acontece aqui em alguns momentos no próprio livro de Esdras, e nós chegaremos nesses momentos. Mas, pensando sobre essas faces da esperança descobertas nessa jornada da Babilônia a Jerusalém, nós temos a primeira, então, face da esperança encontrada no texto, que é a atitude de Deus falar. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre a atitude de Deus se apresentar, a atitude de Deus se fazer presente no meio do seu povo. Se os irmãos pararem para pensar e buscarem nas suas memórias aí, os irmãos vão perceber que tem momentos da história em que pessoas famosas, quando elas estão presentes em determinada cidade, em determinada região, elas arrastam multidões para si, não é verdade? Eu me lembro que na minha época de adolescência, eu acompanhando o jornal, e foi na época que o Justin Bieber estourou, né? E aquele cabelinho jogado, tipo do Vitor Matheus, assim, ó. Aquele cabelinho jogado de lado, aquela coisa, e o povo tudo exaltado e animado, e o Justin Bieber foi até uma cidade, e para pegar o ingresso, para conseguir entrar no show, pessoas acamparam por semanas, esperando a hora então de ter o contato um tanto próximo daquele artista. Os irmãos mais velhos podem lembrar de alguns personagens aí, né, alguns famosos que faziam com que vocês ficassem animados. A minha mãe fala muito do tal do Roberto Carlos, dos Menudos, na época da adolescência, aquela coisa toda, né? Os mais crentes, né, vão falar um pouco mais da galera do Fruto Sagrado, Banda Resgate, aquela coisa toda. E enfim, sempre que um famoso ele está em uma determinada região, a sua presença
faz com que todo um público seja mexido e atraído a si. Quando nós olhamos para o que o texto está dizendo, nós percebemos Deus manifestando a sua presença e fazendo com que o seu povo seja atraído de volta a si, de uma maneira muito singular, se compararmos com essas manifestações de famosos, que poderíamos dar muitos exemplos aqui. A maneira como Deus faz com que o povo experimente da sua presença, primeiro, é permitindo que esse povo sofra as consequências do seu pecado, sendo exilado por 70 anos, e depois decretando por meio de Ciro, que esse povo volte à sua terra. Para que esse povo, por meio da restauração da cidade, por meio da restauração do templo, tivesse a oportunidade de ser um povo de adoração, um povo que clama pela presença de Deus, experimenta essa presença e sofre todas as consequências dessa presença no seu meio. A presença de Deus na vida do seu povo, ela gera consequências. E quando Deus, Ele chama o seu povo para estar na sua presença, em uma jornada diária de caminhada com Ele, Deus, Ele está dizendo para nós, caminhe comigo e você irá ver as consequências dessa caminhada. São boas consequências. São consequências que te farão olhar para a lei como o apóstolo Paulo olha, dizendo que a lei é boa, porque por meio da lei ele conhece o pecado, e por conhecer o pecado ele tem a oportunidade de se arrepender desse pecado e ter fé em Cristo para a sua salvação, e assim experimentar a companhia do Deus conosco, o próprio Emanuel, que é Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos para esses capítulos 5 e 6, nós percebemos que Deus também está querendo dar esperança ao seu povo por meio da sua presença com eles. E quando nós lemos os 5 primeiros versículos, 2 expressões se destacam, que são as expressões do tipo, e o Deus de Israel que estava sobre eles, no versículo 1, e no versículo 5 diz, os olhos de Deus estavam sobre eles. São declarações por parte do autor do livro, que mostram a presença de Deus com o seu povo, garantindo que Ele é o personagem principal da história. Garantindo que toda a ação do povo era uma ação supervisionada pelo próprio Deus, aonde Ele aponta toda a jornada do povo de Israel para a sua própria glória. Então, Deus mostrar-se presente no meio do seu povo, revela que Ele está tendo o cuidado de garantir que Ele é o personagem principal, Ele é o ser a ser glorificado. É mais ou menos a gente pensar na ideia de um filme. Quando nós olhamos um filme, ele tem os papéis muito bem definidos, e aí você tem o personagem principal, normalmente um mocinho, bonitão, um galã, aquela coisa toda, e aí você tem aquela galera ali que faz parte, a contracena, e você tem os coadjuvantes, que são, ou até mesmo os figurantes, que é aquela galera que só fica lá no fundo, numa cena de lanchonete, tem o garçom, aquela galera que está espalhada ali só para fazer número. O que o texto está dizendo para nós, basicamente olhando toda a caminhada que nós já seguimos até aqui dentro do livro de Esdras, é que Deus está revelando ao seu povo que Ele é o personagem principal da história, Ele é o personagem principal da realidade. A sua vida, meu irmão, o seu sofrimento, o seu pecado, a sua rotina, os seus sonhos, os seus planejamentos, a sua família, nada disso pertence a você. Porque se pertencesse a nós, nós guiaríamos os nossos passos e guiaríamos a nossa vida de modo egoísta. Nós faríamos isso para a nossa própria glória, sem pensar no bem-estar de ninguém. É só olhar para dentro das famílias que não conhecem o Senhor e não têm o Evangelho como um padrão que guia os seus passos, e você vai perceber que pais são abusivos nos seus relacionamentos com seus filhos e com suas esposas. Vocês vão perceber que os filhos são desrespeitosos para com os seus pais.
Vocês vão perceber que as mães são desrespeitosas para com seus maridos e negligentes para com as suas tarefas e responsabilidades. Porque, no fim das contas, uma vida entregue a si é uma vida que tenta assumir um papel que não é seu. Uma vida que olha para as ofertas que o mundo faz e escolhe por aquilo que mais te agrada, ou que mais se agrada, é uma vida que está tentando assumir o protagonismo da história, mostrando, importa que eu me sinta bem, importa que os outros me vejam, mas o que Deus está dizendo é, importa que eu os veja, importa que eu esteja sobre vocês, para que vocês cumpram o objetivo para o qual eu os criei, porque eu sou o personagem principal da história, eu sou o Deus de toda a glória. E nós podemos ler no texto, em vários momentos, os 3 reis citados, Ciro, Dario e Artaxerxes, são reis que reconhecem isso, às vezes muito mais do que o próprio povo de Deus. Claro que é um reconhecimento vazio, porque não adianta eles reconhecerem que é a casa do grande Deus, a casa do Deus dos céus e da terra, mas o coração deles permanecer endurecido pelo pecado. Mas eles têm mais facilidade de reconhecer isso do que o próprio povo escolhido. E por que isso? Por que tamanha rebeldia? Porque, infelizmente, meus irmãos, desde o Éden, nós somos tentados diariamente a buscar o controle das nossas próprias vidas, porque o Satanás nos diz, é certo que Deus não vai fazer isso com vocês. É certo que Ele só está com medo de vocês se tornarem como Ele. Então não tem problema você guiar a sua vida do jeito que você quiser, fazer as suas escolhas do jeito que você quiser, porque na verdade Deus ele só está tentando fazer com que você não tenha os mesmos atributos e o mesmo caráter que Ele. Mas quando nós olhamos para o texto, nós percebemos que Deus está restaurando o seu povo para que esse povo cumpra os seus propósitos, aqueles estabelecidos desde a criação. Tá, Mateus, e aonde a gente encontra esperança nisso? A gente encontra esperança nisso, meus irmãos, porque ao olhar para as nossas próprias vidas, nós perceberemos que nós não temos capacidade mínima de dominá-las. Olhem para quantos de nós estão nesse momento enlutados. Olhe para quantos de nós estamos nesse momento até mesmo desesperados por um futuro. Olhe para quantos de nós nesse momento não sabe aonde os nossos filhos irão parar. Olhe para quantos de nós não sabem aonde os nossos negócios vão dar. Olhe para quantos de nós não sabem aonde iremos chegar com esse pouco ou nenhum controle que temos na nossa vida. Então, Mateus, aonde nós podemos encontrar esperança? No que o texto diz, que Deus está sobre nós, quando nós nos propomos a fazer aquilo que é a vontade dEle. O poder dEle, a supervisão dEle, a glória dEle, a graça dEle, vem sobre nós, trazendo o real sentido para o qual fomos criados. E assim, tudo que é proposto na nossa jornada, se feito na dependência do Senhor, se feito em observância e em obediência e submissão a Ele, nós poderemos também ter essa certeza de que neste mesmo momento Deus olha para nós e diz, os meus olhos estão sobre vocês. Isso nos dá tamanha esperança, meus irmãos. Ontem nós conversávamos na reunião dos jovens sobre o caminho que o mundo tem trilhado. E uma preocupação foi destacada, né? O que será do Miguel? O que será do Henrique? O que será de Sofia, Heitor, Aixa? O que será dessa galerinha? Que futuro os aguarda? Mas quando nós temos essa certeza de que Deus está sobre nós,
por meio de uma atitude submissa e obediente a Ele, nós podemos ter a garantia de que o fim que Ele propôs para se cumprirá, e Ele será glorificado, porque Ele é a melhor pessoa para governar os nossos passos. Ele é o Deus das nossas vidas. Por isso, quando o texto diz que Deus estava sobre eles e que os olhos dele estavam sobre eles, ele está dizendo: eu estou cumprindo a minha vontade, e isso basta. Vocês alcançarão o objetivo, porque eu estou fazendo o que eu propus para ser feito. E é muito interessante, porque quando Deus ele manifesta essa presença, dizendo a nós que Ele está conosco, Ele também nos diz quem somos nós. O texto do versículo 6, ou melhor, no versículo 11 especificamente, nós percebemos uma resposta que o próprio povo de Deus que está trabalhando na reconstrução dá. Versículo 11 e 12 em diante, mas nós leremos só o 11 e o 12, que diz: nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus à ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu este templo e transportou o povo para a Babilônia. Quando a presença de Deus se manifesta, o caráter dele é revelado. E quando nós conhecemos o caráter de Deus, nós percebemos que é um caráter extremamente singular, é um caráter único, é um caráter todo santo. Por isso que a Escritura tem o cuidado de dar essa ênfase, de dizer que Deus é o santo, santo, santo. No hebraico, essa expressão, ela traz uma ideia de plenitude. Ele é o pleno santo, Ele é o todo perfeito, Ele é o todo puro. Para que Ele está apresentando isso? Porque diante da pureza de Deus, seres, pecadores como nós, somos constrangidos com essa santidade e reduzidos àquilo que de fato somos, desde a queda em Adão e Eva. Nós somos pecadores, meus irmãos. Nós somos pecadores. E nós só descobrimos isso quando olhamos para o padrão, que é o próprio Cristo, que é o padrão de santidade maior. Você não se descobre pecador quando o seu padrão é o seu irmão. Você não se descobre pecador quando o seu padrão é aquela pessoa que você olha e admira. Você só descobre o quanto você é pecador quando o padrão de santidade é o próprio Cristo. E isso vai te trazer uma noção melhor de quem você é. Você é pequeno. Isaías vai dizer que as nações, diante dessa santidade e grandeza de Deus, são como nada. Mas pastor, como é que é isso? Então eu não sou nada, como que Deus me enxerga? Como que funciona isso na minha vida? E agora, o que eu vou fazer? Meu irmão, quando você se depara com a santidade de Deus, reconhece a sua pequenez, a sua atitude tem que ser a atitude de se dobrar como alguém que reconhece não só essa santidade, mas essa dependência dEle. Com o entendimento de que, se Ele é o todo santo, e eu sou o todo pecador, e Ele me faz uma proposta e abre um caminho de possibilidades para que eu seja como Ele, eu não alcanço esse padrão, senão não me dobrando, ou senão me dobrando diante dEle. O padrão de santidade encontrado em Cristo só é alcançado por pessoas que se submetem a Ele. Para que esse povo, nesse momento, reconheça que eles foram exilados pelo pecado, por causa do pecado, primeiro eles precisaram ser moídos nas mãos do próprio Deus, por meio de nações estranhas. Esse povo estava em determinado momento batendo no próprio peito e dizendo: nós não precisamos do Senhor. Na verdade, é inútil caminhar em santidade. Na verdade, é inútil cumprir a lei de Deus. Porque olha só as outras nações, eles não cumprem e eles são prósperos. E aí Malaquias vai dizer: rapaz, essa soberba deles, ela tem um único fim. Essa prosperidade deles tem um único fim, é a destruição.
porque é uma prosperidade construída para si mesmo, e uma prosperidade construída para o hoje. Não se pensa na eternidade. As nações que não conhecem a Deus não pensam na eternidade. Agora, nós que somos povo de Deus, só conseguimos pensar na eternidade se antes olhamos para o eterno, reconhecendo a sua santidade, e nos humilhamos diante dele, dizendo: Senhor, precisamos de Ti. E aí o texto diz que esses homens, quando reconhecem que são pecadores, eles reconhecem que são servos de Deus. A identidade dos crentes, ela é manifestada quando Deus se faz presente no meio deles. Meu irmão, se você é um crente em Jesus, você é um servo de Deus. Se você não serve a Deus, você pode não ser um crente em Jesus. Isso é sério. E aqui eu não estou limitando o serviço a Deus à sua participação em um ministério na igreja. Claro que é importante para a edificação do próprio corpo que está aqui. Mas eu estou dizendo para você que a sua vida toda, integralmente, deve ser uma vida que reflete a glória de Deus e essa mesma santidade que é vista nele. Quer ver uma coisa? Lá em Gênesis, no capítulo 1, no capítulo 2, melhor dizendo, o Moisés provavelmente vai dizer o quê? O homem deixe seu pai e sua mãe, se une à sua mulher e os dois tornarão uma só carne. Ali se estabelece o casamento. Aí lá em Efésios, Paulo vai dizer que o casamento é meio que uma figuração da relação entre o próprio Deus e a sua igreja por meio de Cristo. O unir-se à sua mulher em Gênesis tem a ver com uma união integral. É a união de corpo, alma, espírito, economia, interesses, tudo. Tudo é unido no momento em que um casal temente a Deus. Na verdade, no momento em que um casal se une, essa união acontece de modo integral. E quando há a aliança de Deus com o seu povo por meio de Cristo, e existe então esse preparo para a volta de Deus, nós já estamos nesse compromisso, nós já estamos nessa aliança que nos faz um com o nosso Senhor. Essa é a nossa identidade enquanto servos de Deus. Nós somos um com o Senhor. E se as pessoas olham para você e não veem Cristo, talvez você não seja um com o Senhor. Se as pessoas olham para você e veem muito mais o seu eu, se você fala muito mais de si, se você fala muito mais das suas conquistas, se você fala muito mais da sua personalidade, até mesmo dos seus defeitos, pode ser que você ainda não se encontrou em Cristo. E você ainda não descobriu a sua identidade nele. Portanto, é necessário que você entenda que se você é alguém crente em Cristo, você tem uma identidade nele, e com essa identidade nele, você é um servo dele, que deve sim viver a sua vida integralmente para a glória dele, manifestação dele diante de todos os povos. Tá, Mateus, e agora, onde eu encontro esperança nisso? Meu irmão, você quer maior esperança do que descobrir quem realmente você é? A gente tem lidado com muitos adolescentes e muitos deles me procuram com esse senso de inutilidade. E muitos deles me procuram dizendo: pastor, no meio da minha família eu me sinto inútil. No meio da minha família eu me sinto desprezado. No meio da minha família eu sinto que eu não sou ninguém. E conversando com esses adolescentes, eu percebo o quanto é necessário que tanto eles, como seus próprios pais e toda a igreja, percebam a sua identidade em Cristo, porque a esperança é o próprio Cristo. E quando nós estivermos ali nessa união integral com Ele, nós então encontraremos em tudo o que acontece nas nossas vidas, motivos para nos alegrarmos e termos esperança. Em tudo
encontraremos esperança quando nos perdermos em Cristo. Porque a nossa identidade finalmente é revelada nele. Quem somos? Somos filhos de Deus, amados pelo nosso Pai. É isso que nós somos, responsáveis por fazer esse reino avançar, responsáveis por fazer esse Deus conhecido. Porque quando nos é revelada a identidade, nos é dada uma missão. É mais ou menos o que o pastor Maurício, por exemplo, fazia na polícia, né? Você tem uma patente, te é dada uma patente, você vai executar a missão de acordo com aquela patente, tendo os seus superiores e tudo mais, e você não pode entrar em missões que não são dadas a você. No momento em que você recebe a sua identidade, te é dada uma missão. Você é um soldado de Deus, e o soldado não se distrai com as coisas deste mundo, antes cumpre com diligência as ordens daquele que o mandou. E aí a pergunta para vocês é, meus irmãos, você tem se encontrado em Cristo? Ou você tem permitido que um sistema te leve a acreditar que você é algo fora dele? Eu te garanto, meu irmão, biblicamente, nós não somos nada fora de Cristo. Todo o valor que existe em nós só nos é dado por causa de Cristo. Por isso, descubra quem você é nele. E na sequência do texto nós vamos ver uma repetição dos decretos que são feitos, e a gente já passou por esses decretos, mas no final, depois da conclusão do templo, nós vemos Deus fazendo algo quando Ele se manifesta, quando Ele manifesta a sua presença, que é algo extremamente valioso, porque Ele diz o seguinte, no versículo 20 do capítulo 6, os sacerdotes e os levitas tinham se purificado, e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos, e para a si mesmos. Quando Deus manifesta a sua presença no meio do seu povo, há purificação. A purificação. Mais uma vez, quando olhamos para essa santidade dEle, quando Ele nos alcança com o Espírito, por meio desse lavar regenerador, esse mesmo Espírito se encarrega de nos purificar, para que acheguemos-nos diante dEle com confiança. Pela fé em Cristo, nós somos purificados, para que o nosso relacionamento com Deus seja um relacionamento bacana. Seja um relacionamento eficaz. E meu irmão, não adianta você querer servir a Deus, não adianta você querer ter comunhão com o Senhor, se não houver purificação. E aqui nós precisamos desconstruir a ideia, de que há merecimento nisso. Aqui em nenhum momento nós estamos construindo uma ideia de merecimento. Não, meus irmãos, porque nenhum de nós merece estar na presença de Deus. Nós só somos purificados pela obra de Cristo. E nós só podemos nos achegar a Deus pelos méritos do próprio Cristo. Então, como, pastor, que eu me purifico para chegar até Deus? Creia em Cristo. Seja santificado pela ação do Espírito. Mortifique a sua carne e coloque ali, aonde as coisas são deixadas para trás, as virtudes do próprio Cristo por meio da fé. O próprio Ageu, que é um dos profetas que está no meio desse trabalho aqui, ele vai dizer lá no livro de Ageu, que é necessário, antes de começar a reconstrução do templo, que o povo purificasse as suas mãos. Porque ele dizia o seguinte: pode algo santo, tendo contato com algo impuro, purificar esse algo? Uma fruta, por exemplo, se você pega uma maçã boa, e você coloca ela perto de uma maçã perdida, a presença dessa maçã boa vai purificar a maçã perdida? Não vai.
E eles dizem, mas espera aí, pode algo impuro ser colocado na presença de algo puro, e esse algo impuro afetar a pureza desse algo? E aí eles vão dizer, sim. E ele vai dizer, então é isso que acontece. Se vocês querem servir a Deus, experimentarem essa presença dEle, experimentarem a descoberta da identidade nele, purifiquem-se dos seus pecados. Purifiquem-se por meio da fé em Cristo. Sejam justificados pelo Evangelho de Cristo. Que o próprio Deus, ao olhar para você e para as suas obras, não veja você querendo aparecer mais do que os outros, mas te veja purificado e humilde, mostrando Cristo, tanto a Deus como às pessoas. A purificação, meus irmãos, vai te levar à humilhação. Porque quanto mais próximo de Deus, quanto mais puro nós vamos sendo tornados, menores nós nos enxergamos e, portanto, mais humildes vamos sendo formados e mais dependentes, mais uma vez, da obra de Cristo em nós. O que o texto está revelando para nós, meus irmãos, é que a presença de Deus, ela é uma presença que gera muitas obras na vida do seu povo. E aqui nós destacamos 3, pelo menos. A primeira delas é que Deus ele se faz presente para que o seu povo ele tenha confiança. Que ele tenha então a esperança, porque ele é o personagem principal da história. Deus ele se faz presente para dar ao seu povo finalmente a noção de quem esse povo é e a quem esse povo serve. E por fim, Deus se faz presente para purificar esse povo, para que esse povo seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, meu irmão, essa semana que se inicia na sua vida, busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus, da maneira como o próprio Cristo revela. No seu íntimo, no seu quarto, com a porta fechada, num lugar que você separa ali, para diariamente buscar o Senhor, busque a presença de Deus e experimente o agir dEle na sua vida. Ao encontrar-se nele, perceba que ele é o personagem principal e em toda a sua caminhada no trabalho, com a família, na faculdade, nas provas aí, né, que eu fiquei sabendo que agora são provas de consulta, né? Mas as que não forem, seja honesto, meu querido, mostre Cristo na sua escola. No que você fizer aos irmãos que são mais idosos, ali no pouco do que, daquela insatisfação, não sei se seria essa a palavra, mas aquele sentimento de que já deu, de que eu não presto para mais nada, meu irmão, descubra que você em Cristo é amado e mostre às pessoas à sua volta esse amor de Cristo. Mostre por meio de atitudes que vocês sabem que podem fazer. Uma comidinha gostosa, um negócio assim, e mostre Cristo. Porque a sua identidade, ela é restaurada para que Cristo seja visto, nada mais do que isso. É muito fácil nos perdermos, irmãos. A proposta do mundo, ela alcança nossas casas hoje. Conversávamos sobre isso mais cedo, o quanto a cultura de Sodoma e Gomorra entrou na casa de Ló, um homem temente a Deus. A cultura pode entrar na sua casa e te fazer pensar que você pode ser alguém temente a Deus e ainda assim ser alguém que serve a si mesmo e ao sistema e não o próprio Deus. Suas obras devem mostrar Deus, mas para mostrar Deus você precisa buscar a presença dEle, com dedicação, com intensidade, com propósito. Se dedique a isso, meu irmão, e experimente as maravilhas de Deus na sua vida. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos porque o Senhor ainda propõe a nós buscarmos a Tua presença.
Jeremias vai dizer que enquanto buscarmos o Senhor de todo o nosso coração, poderemos encontrá-lo. Que a gente se proponha, Pai, a Te encontrar em tudo, em todos os momentos da nossa vida, dispostos a sermos instrumentos aonde o Senhor trabalha, para que por meio de nós o Senhor se revele a outros. Que o Senhor nos use para a Tua glória, Pai. Que esta igreja manifeste o Senhor em tudo. Que os nossos relacionamentos uns com os outros sirvam para que o Senhor seja glorificado. Que a graça do Senhor sobre nós, Pai, nos leve a um serviço mais grato, mais dedicado, porque é isso que o Senhor espera de nós. Que a gente assuma a nossa responsabilidade, como forma de, nessas ações de graças, demonstrar ao Senhor o quanto somos gratos e maravilhados pelo sacrifício de Cristo por nós. É Ele quem abre o caminho até o Senhor, é Ele quem possibilita a presença do Senhor conosco. Portanto, nos leve, Pai, a por meio de Cristo, na ação soberana do Espírito, Te encontrar. Porque o Senhor é o que ansiamos tanto. Que o Senhor nos leve a isso, Pai. Em nome de Jesus, aqui oramos. Amém.